Olá a todos, esse é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e se você gosta de ouvir reflexões bíblicas, estudos bíblicos para o crescimento espiritual, então se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe esses vídeos com os seus irmãos, seus amigos, para que outros também possam ser abençoados. Tomada de decisão, comunicação e compromisso são posturas importantes para você, como crente, ou talvez como líder cristão. É sobre essas três atitudes ou posturas que iremos falar nesse breve devocional. Pensando ali no livro de Josué, capítulo 6, verso 17, esse texto diz assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Aqui, se você já leu o livro de Josué, e lembra aqui dessa história, Josué está prestes a tomar a cidade de Jericó. E neste evento aqui, ainda que não esteja claramente no texto, nós podemos pensar, usando um pouquinho de imaginação, em algumas coisas que aconteceram e que vai nos dar a oportunidade de pensar em três posturas que aqueles homens tomaram, que é a tomada de decisão, comunicação e compromisso. Mas para entender essa história melhor, vamos voltar ao capítulo 2 e lembrar ali o que aconteceu quando Josué manda 2 espias à cidade de Jericó para espiar a cidade, e eles se dirigem à casa de uma prostituta, a Raabe, e o rei toma conhecimento desse fato, que havia espias de Israel na cidade, manda soldados à casa de Raabe, e Raabe então toma a decisão de proteger aqueles homens, porque sabia que Deus já havia entregado a cidade ao seu povo. Raabe conhecia a história que estava havendo ali, das conquistas que Deus estava dando ao povo de Israel. E por isso ela decide então proteger aqueles espias. E aí ela então vai fazer um acordo com eles, pedindo para que eles poupassem a vida dos seus familiares, da sua mãe, seu pai, seus irmãos e irmãs, porque ela então estava protegendo aos dois ali dos soldados. Então, naquele momento eu fico pensando, não está no texto, mas possivelmente aqueles 2 espias tiveram que tomar uma decisão. Aquilo foi uma surpresa, foi um fato que não estava nos planos, e, portanto, eles não tinham nenhuma orientação de Josué a esse respeito. E aqui eu fico pensando nessa situação dramática, crítica, quando nós temos que tomar uma decisão, quando não temos informações suficientes, quando não temos o apoio e o conhecimento da nossa liderança ali naquele momento e no momento em que uma decisão precisa ser tomada. Aqueles homens então tomam a decisão de fechar um acordo com Raabe e de proteger a sua casa e todos que estivessem na sua casa, e fez um acordo ali de que colocasse ali um fio escarlate na janela para que então fosse identificada claramente a sua casa, para que ela não fosse destruída e as pessoas mortas. Então eu fico pensando muitas vezes quando nós temos que tomar uma decisão assim, sem muitas informações, sem um apoio maior de uma liderança. Então eu fico pensando que aqui algumas coisas são importantes. Tomar decisão baseado na sabedoria. Aí é que está o uso da verdadeira sabedoria. Sabedoria não é simplesmente obter informação, ter conhecimento, mas é usar essa informação e esse conhecimento de uma forma objetiva, prática, para o benefício de alguma situação. Tomar decisão também tendo em vista o benefício do grupo e de outros, não uma decisão baseada em benefício próprio. Em geral, quando fazemos assim, erramos na nossa decisão, sobretudo
quando é uma decisão que envolve um grupo, uma equipe. Em segundo lugar, nós vemos aqui também a questão da comunicação. É interessante que aquele fato, obviamente, somente os espias sabiam. Somente os espias fizeram esse acordo com Raabe, somente os espias sabiam a localização exata da sua casa. E certamente não está no texto, mas podemos entender claramente que os espias então relataram a Josué este fato, que havia uma mulher que tinha protegido e que eles fizeram um acordo para poupar a sua vida e a vida dos seus familiares. E aquilo foi comunicado a Josué, e certamente Josué também comunicou aos soldados pertinentes para que localizassem a casa de Raabe da forma como foi acordado e para poupar a vida deles. Então aqui o que tem em jogo aqui é um processo de comunicação bastante adequado para passar essa informação e esse combinado às pessoas exatas para que fosse cumprido. E aqui eu fico pensando quantas vezes nós temos problema na nossa vida pessoal, nossa vida familiar ou na igreja por conta de uma comunicação deficiente, do chamado ruído de comunicação, quando a comunicação não é feita no momento certo, quando a comunicação não é feita de uma forma integral, quando a comunicação não é feita de uma forma completa e clara. Muitas vezes, problemas surgem por conta de uma comunicação deficitária. Mas aqui nós aprendemos com esses espias que, uma vez feito um acordo ali que só eles sabiam, eles comunicaram aquilo perfeitamente no momento adequado a Josué, que por sua vez também comunicou a outros para que aquele combinado entre os espias e Raabe fosse plenamente satisfeito. E aqui nós temos então a questão da comunicação e também, em terceiro lugar, a questão do compromisso. Os espias cumpriram o compromisso que eles haviam feito a Raabe. Eles poderiam muito bem, depois de terem escapado daquela situação, ter esquecido daquele compromisso e nada relatar a Josué. Josué também poderia, mesmo ouvindo o relato dos espias, quebrar o compromisso e não se preocupar em atender aquele compromisso feito pelos espias. Mas tanto os espias como Josué tiveram o zelo, o cuidado, a honra de manterem e cumprirem o compromisso. Como isso é importante na nossa vida como cristão, como líder, ao fazer um trato, um acordo, uma promessa, a gente ter o cuidado de cumprir plenamente o compromisso feito a alguém. Isso faz parte do caráter cristão, do caráter de líder, e é importante para que as pessoas possam fortalecer a confiança em nós. Então aqui a grande chamada para mim e para você, como crentes, e para aqueles que são líderes, é esse cuidado nessas três posturas tão importantes que tem a ver com o caráter. A questão de tomada de decisão, a questão de comunicação, de compromisso. Tomar decisão nem sempre é fácil, mas aí é que precisamos da presença e da orientação do Senhor para que Ele, o Senhor, possa nos dar sabedoria para as boas decisões. Decisões que sejam baseadas para o bem do outro, para o benefício do grupo. A comunicação clara, limpa, precisa, no momento adequado, da maneira certa, para que seja passada realmente a informação necessária, sem ruídos. E a questão de cumprir os compromissos feitos. Nem sempre é fácil, mas aqui o exercício é a gente trabalhar nos pequenos compromissos, às vezes com os nossos filhos, com a esposa,
ou na vida profissional, na vida eclesiástica, sempre ter o cuidado de cumprir todos os compromissos para que as pessoas possam estar fortalecendo a confiança em cada um de nós. Que essa seja uma palavra abençoadora e desafiadora para a tua vida, assim como é para a minha também. Um forte abraço e até o próximo devocional.